Oi, tudo bem? Boa tarde. Gente, estou improvisando aqui. A live de hoje eu não estou em casa, eu estou na casa da minha mãe. O fone está funcionando? Dá para escutar? Vocês conseguem ouvir o que eu estou falando? Dá para ouvir? Porque eu não fui para casa e aí eu estou aqui na casa da minha mãe, estou até segurando aqui com a mão o celular. Vamos ver quanto tempo que eu vou aguentar ficar aqui segurando, fazendo a live, que aqui tem muita gente, tive que adaptar e vir aqui fora para fazer a transmissão ao vivo, que é cheio de criança e elas vão ficar passando. Então eu tô aqui fora nesse calor, ao invés de estar lá dentro no ar-condicionado curtindo, né? Mas a ideia na live de hoje é falar sobre os medos, né? Sobre como que é a outra percepção que a gente pode trazer para isso, lembrando que a proposta das lives é sempre essa, de trazer uma nova percepção, um novo olhar sobre os conflitos, os desafios que nós enfrentamos e entendo essa compreensão de que a lente que é usada para perceber algo vai determinar essa realidade, né, que nós trazemos, que é a forma como nós interpretamos que cria a nossa realidade. Então, de que outra forma nós podemos olhar para o medo, entendendo que a forma como eu estou olhando de repente vai me paralisar, né? E entendendo assim que, lógico, existem níveis e intensidades diferentes e é sobre isso que eu quero trazer essa reflexão para vocês hoje, então. Entendendo assim que o medo, ele é necessário, né? Que ele tá ali para proteger da sobrevivência, né? Os medos estão aqui para proteger tudo que ameaça a nossa sobrevivência, no sentido de que para ficar mais atento, para refletir, para ponderar nas nossas ações, nas nossas decisões. E o medo, além dessa percepção também, entender que é algo instintivo e biológico, né? Eu até estava assistindo uma palestra essa semana que era sobre os medos e o palestrante em algum momento ele disse que ele não tinha medo de nada e quando ele falou isso eu não consegui continuar assistindo essa palestra porque não tem como, nós não sentimos medo de nada se isso é instintivo e biológico. O que acontece assim é que a gente tem essa preparação, né? Nós podemos nos preparar e indo aos poucos para enfrentarmos os medos. Então, assim, aos poucos, conforme nós vamos enfrentando, alguns medos vão deixando de existir, eles vão deixando de ser tão assustadores, mas entendendo assim que alguns medos eles estão sim ali ligados para a preservação, né? Que está ligado então com tudo que ameaça a minha sobrevivência. E o que eu acho interessante quando a gente traz essa percepção da forma como eu enxergo o medo, da forma como eu paraliso diante do medo, pelo menos para mim, eu não sei como que é isso para você, mas, gente, estou tremelicando porque eu estou conversando segurando aqui o celular, né? Até posso ver se eu consigo adaptar e deixar em algum lugar encostado aqui para eu não ficar segurando. Mas se você parar para observar, é uma reflexão que eu estava fazendo até antes da live, é que nunca aconteceu, vou sentar aqui no chão, nunca aconteceu de eu enfrentar, encarar um medo e depois eu olhar para isso e pensar que, nossa, eu realmente deveria ter motivos para ter medo. Gente, espera aí que eu só vou limpar essa lente que eu tô vendo que ela tá encardida. A gente improvisa, limpa com a saia mesmo. Então assim, eu fiquei pensando, então eu nunca teve um medo que eu acabei encarando e que depois eu olhasse para isso dando, sabe, dando razão de, poxa, eu precisava mesmo ter sentido esse medo, sabe? Quando eu olho para trás nos medos que eu encarei e que eu fui superando, eu olho assim que era muito mais algo que eu fui criando, uma realidade que eu fui criando a partir de uma percepção de algo que a minha mente foi idealizando, né? Para me preservar de algo, para me proteger de algo, do que realmente o que era real naquela situação. Então, entendendo assim que ele é necessário, né? Mas que ele nos protege, que ele nos guarda, mas que ele deixa de ser, vamos falar assim, funcional quando ele começa a nos paralisar. Então, entendendo assim da sua relação com o medo, como que é, se você sente pavor, se você evita enfrentar o mundo, evita enfrentar a si mesmo, então aí sim, nesse caso você precisa, né, procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, precisa desse apoio
para que você vá se estruturando psicologicamente, emocionalmente e tendo condições de olhar para isso com mais leveza. Mas assim, essa paralisação, eu digo assim, nesse nível, né, de que eu não consigo ir adiante, levar a minha vida adiante. Mas em níveis menores, isso é natural, entenda isso. E para mim, eu acho assim que isso humaniza. Quando eu humanizo uma dificuldade que eu tenho, seja um medo, seja uma tristeza, qualquer coisa assim que... Vocês estão ouvindo bastante barulho, gente? Ou o microfone está ajudando? Porque aqui tem bastante barulho nessa casa, por isso que eu estou perguntando. Se estiver captando o barulho do ambiente, eu vou para outro lugar, tá? Vai me falando. Então, assim, para mim, o que me ajuda é trazer essa humanização do meu sentir, essa questão da autocompaixão, de que eu, assim como outras pessoas, também passo por isso. Isso é algo que me ajuda muito, independente do desafio emocional que eu esteja vivendo. Então, é uma proposta que eu trago para vocês também. Porque quando eu falar por mim, né? Quando eu começo a imaginar que eu sou a única pessoa que sinto isso, eu sou a única pessoa que vivencio essa dificuldade, esse desafio, esse conflito, alguma coisa que me acontece, é como se eu não me sentisse pertencendo, sabe, à humanidade, à minha condição de humana. É como se eu não me sentisse tão capaz e tão merecedora quanto os outros. E agora, quando eu quebro isso, no sentido de me permitir e me autorizar em entender que isso que eu estou sentindo, que eu estou experienciando, é algo que está ligado à experiência humana, que as outras pessoas também sentem, por mais que isso não modifique o que eu preciso fazer, a forma como eu preciso lidar, isso suaviza no meu sentir, sabe? Então, talvez seja algo que possa te ajudar também. Se humanize nas suas dificuldades, nas suas dores e nos seus medos, entendendo assim que, assim como as outras pessoas, você também tem medo. A grande chave é como você lida com isso, o que você faz, como você encara, né, quando o medo aparece. E é isso que vai determinar a forma como você vai se sentir. Então, assim, o que eu gosto, para mim, a liberdade é um valor muito grande, né? Então, o autoconhecimento, quando eu falo o autoconhecimento como empoderamento, é isso, de que eu assumo o meu poder sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, quando eu me conheço, quando eu entendo o porquê que eu me sinto dessa forma, porquê que eu ajo dessa forma, né? Como eu me comporto. Então, quanto mais eu me conheço, eu entendo que mais eu acesso o meu poder pessoal. E eu entendo o poder pessoal também ligado com a minha liberdade, ou seja, quando eu consigo compreender as minhas crenças, os meus padrões, os meus medos, tudo que me enfraquece, quando eu vou olhando para isso, acolhendo e transformando, isso vai aumentando o meu poder pessoal, mas isso também vai me libertando de algo. Então, o medo é esse sentimento que vai colocando um muro. Então, vamos supor que... Ai, sei lá, eu sempre dou esse exemplo, tô até cansada de falar de exemplo, de falar em público, sei lá, mas vamos supor que eu tenho medo de dirigir, tá? Eu já tive esse medo de pegar a estrada, né, de pegar a BR. Então, assim, se eu tenho esse medo de dirigir, quer dizer que a minha liberdade, ela vai até onde eu tenho condição de uma outra maneira, de viajar de uma outra forma, seja de carro com alguém, outra pessoa dirigindo, seja de ônibus, de trem, de avião. E quando cabe a mim, quando eu quero ir para algum lugar que eu preciso pegar então uma estrada e eu não tenho nenhum recurso, a minha liberdade termina ali, porque eu tenho medo de pegar a estrada, entende? Então, é um muro que vai sendo criado até onde eu sou livre, até onde eu tenho poder sobre a minha vida. Então, eu gosto de trazer essa visão, essa percepção de que eu tenho uma escolha a fazer diante do medo, que é me paralisar, que é não agir, que é eu pensar, ou isso, de eu encarar. Então, quando eu tenho medo na minha frente, lembra que eu sempre falo para vocês das balanças. Aqui eu tenho, então, no sentido, essas escolhas de que eu posso não agir, ou eu posso me paralisar, ou eu posso entender que esse medo é um muro a ser derrubado, que a partir do momento que eu enfrento esse medo, eu derrubo esse muro e a minha liberdade se expande, o meu poder se expande. Então, eu digo assim, gente, nas questões que eu trago, nas percepções que eu trago para vocês sobre autoconhecimento, é que
No caminho do autoconhecimento é uma coisa que eu bato para vocês nessa tecla, que é não existe uma fórmula mágica. Não existe a fórmula mágica para você não se sentir triste, não existe a fórmula mágica para você não ter medo, tá? Para você não se sentir inseguro o tempo inteiro. Isso são coisas que nós vamos encarar. Falei para vocês que eu tô sem tripé, vou ter que ir trocando de mão, tá, gente? Que a gente vai ter que encarar. Então não é eu vou esperar esse medo passar, sabe? Lógico que às vezes nós temos ferramentas que nós usamos que nos ajudam a ir com mais leveza, a ir com mais segurança, com mais confiança. Mas entende que a gente não espera o medo passar, a gente vai apesar do medo. É para você fazer apesar do medo, sabe? Sempre entendendo que existe uma escolha e uma consequência. Então, quando eu escolho não encarar esse medo, quando eu escolho não agir diante do medo, as consequências é que esse muro ele vai continuar ali. Então, o meu território ele é delimitado até onde o meu medo existe. Como eu falei aqui, no caso de dirigir, então seria até eu ter a condição de ir de um outro meio, né? De uma outra forma, fazer essa viagem de outra forma. E quando eu escolho encarar do outro lado, a consequência é o quê? Eu conquisto cada vez mais a minha liberdade. Eu acesso cada vez mais um poder que muitas vezes eu desconhecia, né? Então é aquela coisa de que quando você não está fazendo algo pela primeira vez, você não sabe como será essa experiência, você não sabe como você vai se sentir, você não sabe as suas capacidades, sabe? Como que você faz isso até você experienciar, né? Então, se você nunca dançou, você só vai saber, né? A sua mente vai criar várias coisas, várias ideias, várias possibilidades de como é você dançando, de como é você dançar. E é diferente de você levantar, colocar uma música e sentir no seu corpo. O sentir e o racionalizar é uma distância assim enorme, né? Que é uma coisa você projetar e outra coisa você viver isso na prática. Então, diante do medo é a mesma coisa. Então, entendendo isso, sabe? Quando você estiver diante de uma situação que te causa medo, pensa nisso. O preço que eu pago por encarar isso é o preço de resgatar, de colocar um tijolinho a mais no meu poder pessoal, na minha autoconfiança, na minha segurança. E o aprendizado é o processo de maturidade que eu vou vivenciar com esse enfrentamento, vamos dizer assim, com essa batalha, não sei como que a gente pode chamar. Então, assim, como que o medo começa em você? Você já percebeu? Quando você está com medo de alguma coisa, como que começa? Se não é de um pensamento que passou, despertando uma possibilidade, né? Então, passou, poxa, será que eu vou fazer live e eles vão achar que não tem nada a ver com o que eu estou falando? Né? Então, pode ser um pensamento que eu acabo focando. Onde você coloca o seu foco, é isso que vai crescer, é isso que vai determinar a forma como você se sente. Então, eu posso ficar nisso de, será que eles vão me criticar? Será que alguém vai gravar e depois falar mal de mim, fazer algum meme? Então, eu posso, sabe, eu posso mergulhar e focar nisso, nesse medo, e dar, sabe, ampliar essa percepção. E aí é onde eu transformo um pontinho, vira um gigante, né? Ou eu posso focar qual é a minha inspiração, qual é a minha motivação para fazer isso. E aí eu mantenho o meu foco. Vocês conseguem perceber que é um direcionamento que você dá para a tua mente que vai determinar a força e a grandeza desse medo, ou o quanto ele ainda está ali, né? Porque às vezes ele não desaparece, mas você vai apesar dele e vai experienciando como as coisas acontecem. Então é um primeiro passo que você dá. Então, onde que o seu medo começa? Qual que é o primeiro pensamento que vem? E observa onde você foca a tua mente. Se você está focando a sua mente no medo quando ele aparece, ou se você está focando a sua mente na inspiração que você tem, na motivação que você tem para ir adiante ou para encará-lo, a motivação que você teve que diz assim, da causa, né? Do porquê que vale a pena encarar isso. Então, isso sim vai determinar muito a forma como você sente e a coragem que você leva para enfrentar esse medo. É importante observar também onde o medo começa em você. Então, quando eu sinto medo, o que acontece? De repente meu estômago arde, de repente meu coração aperta, de repente minha cabeça começa a doer. Vai reconhecendo também os sinais da manifestação do medo no seu corpo físico, para que você possa reconhecer isso também e começar a amenizar, né? Quando você entende quando o medo se manifesta, porque quando chega no físico, ele já chegou na parte final, na linha final do trem, eu digo assim, né? Porque sempre começa primeiro na parte energética, assim como as doenças que nós somatizamos.
ela se expressa primeiro no campo energético, depois, né, a partir do nosso mental, aí vem para o emocional, aí vem para o físico. Então, o físico é o ponto final. Então, quando o medo está manifestado no meu corpo, independente da forma como ele se expressa em você, é porque é a ponte final. Então, você começa esse trabalho de liberação disso. E você pode fazer como, né? Você pode fazer através da respiração. Como que você respira quando você está com medo? Você já percebeu? Seu corpo fica quente, fica frio. Então, assim, tem muitas coisas para serem exploradas. Então, é importante abrir as portas também e acolher o medo. Dar lugar para o medo chegar dentro de você, dar lugar para ele se manifestar e escutar o que seu medo está te contando, sabe? Qual que é o discurso que ele traz, o quanto esse medo é realmente seu, do que ele está tentando te proteger. Então, assim, não reprimir e também não alimentar, mas escutar. Escutar o seu medo e aquela conversa que você tem com os sentimentos que te enfraquecem, né? Sem negar, mas escutando o que você pode aprender com eles. E esse mesmo exemplo que eu dei para vocês, desse medo de pegar BR, por exemplo, quando eu permito que ele chegue, eu consigo entender, esse medo não é meu. Esse medo, na verdade, foi que eu escutava da minha mãe. Minha mãe tem muito medo ela dirige, mas ela tem muito medo que os filhos peguem a estrada e sofram algum acidente. Então, quando eu escuto esse medo, eu consigo entender, esse medo não é meu. Esse é um medo da minha mãe e que foi projetado sobre mim, sabe? E quando eu vou refletindo a respeito, poxa, faz todo sentido, né? Esse medo os acidentes podem ser fatais, mas de que forma eu posso encarar esse medo, né? E eu tenho 34 anos e até o ano passado eu não tinha nunca pegado BR sozinha, só ido até a próxima cidade aqui, que fica 80 quilômetros. Até que eu falei, poxa, não tá fazendo sentido, né? Eu gosto tanto de viajar, eu sou uma pessoa tão livre. E aí eu peguei o carro e fiz uma viagem mais distante, sozinha. E aí você vai entendendo na prática quais são os riscos reais, onde o medo é necessário, como o sentido de que aqui eu preciso ter uma ponderação, um cuidado a mais, e onde ele precisa abrir espaço para que a sua vida flua e aconteça, apesar dele, sabe? Então, entendendo isso também, de como o medo começa e como ele se mantém, né? Então, assim, tem muitas ferramentas que podem te ajudar, né? E o equilíbrio, o centramento é isso também, que apesar do medo, eu consigo encontrar o meu centro, eu consigo encontrar um espaço de segurança. E para mim, isso está muito ligado com a respiração, isso está muito ligado com a reconexão do meu feminino, isso está muito ligado com mantras que elevam a minha frequência também. Mas entendendo que ele começa a partir de um pensamento. Então, o medo ele começa a partir de um pensamento, tá? Uma interpretação que você faz de algo. Então, entendendo que lidar com o medo é um treinamento, né? É um treinamento, você vai treinando. Então, hoje isso aqui é muito grande para mim. Então, eu começo treinando esse equilíbrio de como eu posso estar mais calma para dar esse primeiro passo. E o que eu falei, às vezes é uma respiração, às vezes é uma meditação, às vezes é ressignificar a forma como eu enxergo isso. E entendendo assim que tem muito disso, de que às vezes você não quer encarar o medo porque você não quer errar. E que existem muitos medos diferentes. Então, vai entrando em contato com o seu medo, vai abrindo espaço para que essa conversa, que você possa escutá-lo também, né? E que nós temos medo do que nós não enxergamos com clareza, do que a gente não compreende. Então, quando você dá espaço para escutar o seu medo e entender do que ele quer te proteger, você consegue também dar espaço para acessar a coragem que vem, essa força da coragem que vem com o medo. Então, quando eu tô com medo, eu consigo acessar a minha coragem para dar esse passo adiante, quando eu consigo ter a clareza do que ele está se manifestando, certo? E então, quando eu me paraliso diante desse medo, é quando eu me perco de mim. Quando eu trago esse foco pro meu medo, e isso se torna maior do que realmente é. É quando eu escuto o medo e eu me abandono e eu não encontro mais em mim esse porto seguro, sabe? Porque muitas pessoas eu vejo assim que elas fazem esse movimento de tentar controlar o externo, você precisa demandar, né? Desprender de uma quantidade de energia enorme para você controlar os fatores externos. E é diferente quando eu vou criando dentro de mim essa autoconfiança, essa segurança, que pode ser que dê errado, pode ser que eu erre, pode ser que eu precise voltar,
mas dentro de mim eu me dou esse apoio, eu tenho esse lugar que me acolhe quando eu não estou legal, que aí na verdade seria essa polaridade masculina e essa polaridade feminina dentro da gente, né? O masculino de ir pra ação e o feminino do acolhimento. Então, como que eu construo esses passos dentro de mim quando eu preciso lidar com uma situação desafiadora, que no caso aqui que a gente está falando é o medo. Então, qual que é a importância que você dá para o seu medo? Qual que é a relevância que você dá para isso? E qual é a importância, outra coisa que eu gosto de refletir, qual é a importância que isso terá daqui a alguns anos, né? Então, assim, quando você está diante de algo que é muito assustador, que você entende que é muito grande, maior do que você pode lidar, pensa que daqui a alguns anos, como será isso? Ou você pode olhar para trás em outra situação em que isso também era muito grande e depois que você passou, você consegue compreender, ter essa clareza de que era muito mais um alimento emocional, né? Que era muito mais essa intensidade, né, emocional, essa carga emocional que você estava colocando em algo que você estava enxergando, do que o desafio em si, entende? Então, assim, o que a gente pensa, isso reverbera, isso influencia nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e isso acaba criando a nossa realidade, a realidade que nós estamos manifestando ali. Não quer dizer que seja a realidade do que está realmente acontecendo. Então, o medo, ele é um sentimento que aprisiona, o medo é um sentimento que te paralisa, que te enfraquece e que mantém a sua frequência, a sua vibração lá embaixo. E quando você está numa frequência, numa vibração baixa, numa vibração densa, você vai atrair coisas que não são tão agradáveis, você abre a sua defesa. Então, imagina assim que você tem um campo energético, né? Você tem a sua aura, uma luz ao seu redor, que é um campo, como se fosse um escudo de proteção. E quando você baixa, quando você entra no medo, é como se isso se enfraquecesse, isso diminui, você abre buracos aqui e você começa então a vibrar e ressoar em coisas que você teme. E, consequentemente, você dá brechas para que isso se manifeste na sua realidade a partir da cocriação do que você pensa, do que você atrai, né? Então, observa isso também, porque o aumento do meu medo, quando eu foco no meu medo, como eu falei para vocês no começo, quando eu alimento o meu medo, eu estou aumentando a minha fragilidade, né? E aumentar o meu medo, é aumentar a minha incapacidade também de pensar grande, de pensar em grandes projetos, de pensar em grandes possibilidades que garantam a minha segurança. Lembra que eu falei, então? Esse foco que eu dou. Então, trazendo aqui o exemplo dessa live, eu posso me paralisar diante de um medo de me expor na internet, numa gravação ao vivo, e focar no medo diante de todas as possibilidades do que pode acontecer. Lembrando que é sempre uma possibilidade, a mente ela trabalha com possibilidades, ela trabalha com a percepção do que eu tenho da realidade. Então, assim, nossa mente ela é limitada, sabe? Entendendo que eu não sou os meus pensamentos, eu não sou os meus sentimentos. Isso é outra coisa que eu sempre bato nessa tecla com vocês. Então, eu posso estar com medo diante de algo, eu posso estar interpretando uma realidade, mas mesmo assim, mesmo eu estando criando isso, essa realidade, e experienciando isso no meu corpo, nessa minha experiência, eu ainda não sou isso. Então, quando você está com medo, entenda que você é algo além, você é além desse medo, tá? Então, é isso onde eu foco. Então, eu posso alimentar todas as inseguranças, as incertezas e as fragilidades que eu tenho diante de algo que está se manifestando como medo, ou eu posso voltar e mudo aquele foco, que daí eu não estou mais pensando nas minhas fragilidades, nas minhas vulnerabilidades e nas possibilidades do que pode acontecer. Eu me mantenho aqui ancorada no grande, então no que está além, sabe, no que está acima, que são os grandes projetos, as grandes ideias, as minhas inspirações, as minhas motivações, que é o combustível. Então, o quanto você alimenta essa chama, o quanto você se permite, sabe, deixar essa chama bem fraquinha, para que você não se exponha a grandes riscos, para que você não encare grandes medos, ou o quanto você alimenta isso e você vai pondo a lenha nessa chama, para que a sua força, a sua coragem esteja ancorada aqui, na minha inspiração, na minha motivação. E eu vou apesar disso, eu vou apesar dos meus medos, eu vou apesar das minhas inseguranças, eu vou apesar das minhas incertezas.
Entende? Então, assim, como o foco que você traz para algo que você enxerga, para algo que você encara, vai determinar o teu sentir, vai determinar a força que você traz para a vida para ir adiante, entendendo que nós vamos sentir medo. Isso é algo constante que se expressa em intensidades maiores ou menores, em situações diferentes, né? Então, e são medos que vão sendo superados também. Então, tem muita coisa que eu tinha medo, que eu me paralisava, que me enfraquecia e que hoje já não é real no meu sentido. Hoje já não representam nada para mim. E entender isso também, que nós temos essas pequenas, vamos falar assim, esses pequenos desafios, essas pequenas encruzilhadas no nosso cotidiano, né? Que despertam medos em intensidades diferentes, como eu falei, e que diante disso nós temos escolhas, né? São decisões que nós tomamos de fugir, de agir ou de não agir. A grande questão é o quanto você se mantém em não agir ou fugir, sabe? Quando toda vez que isso vem à tona, você toma essa decisão de não fazer nada a respeito. E aí que você começa, então, que eu falo assim que é um processo de covardia consigo mesmo, que é eu começo a ceder para o medo toda vez que ele aparece. Peraí que eu não sei onde eu escrevi aqui, mas eu peguei algumas frases que eu acho muito legal. Uma é do Gandhi: o medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. Que é o que eu falei para vocês. O medo, ele tem essa utilidade que é de preservação, de proteger, de te guardar. Mas a covardia não. A covardia é isso, de que o medo tá aqui e eu baixo a cabeça para ele, sabe? Então, assim, se você for baixar a cabeça para tudo que vai limitando o seu poder, você vai viver uma vida não vivida. Você vai deixar de trazer à tona os seus anseios, os seus desejos, a sua essência de se manifestar em quem você é, nessa mulher ou nesse homem que você é, né? Então, assim, é como se você se permitisse ser moldado por um contexto externo. O tempo inteiro que aparece um desafio, o tempo inteiro que aparece um conflito, um medo, sabe? Então, é como se a cada vez que isso aparece, você cede e você não age, você fosse, me fugiu a palavra agora, se amputando e se anulando, sabe? Então, assim, você vai se encolhendo diante de algo que o externo traz. Então, atravessa esse pensamento, né? E a forma como você olha é a forma como você vai gerenciar esse medo. Gente, essa ideia de fazer uma live sem tripé não foi boa, porque meu braço tá cansando. Então, eu não sei que horas são aqui agora, mas eu vou tentar dar uma resumida. Então, assim, como você interpreta o seu medo é a forma como você vai significar o seu mundo, sabe? Que olhar que você está trazendo para o seu medo? Qual é a grandeza? Em que lugar você está colocando? Você está colocando ele no pedestal, sabe? Ou você está olhando de que, poxa, quando eu olho muito para ele, ele se torna muito grande, mas qual é o pequeno passo que eu posso dar? O pequeno passo, gente, lembra que eu falo? É o que eu tenho condição hoje. Qual é a forma como eu posso encarar de uma pequena maneira isso hoje? Como que eu posso... Por quê? Porque a forma como eu significo o meu medo, eu posso torná-lo positivo ou negativo. Ou seja, se eu olho para um medo, dependendo da situação, né, do que eu estou vivendo, do momento que eu estou vivendo, se eu olho para esse medo e falo, poxa, como eu falei da estrada, eu tinha muito medo de pegar a BR, né? Eu ainda tenho um pouco, para ser sincera. Então, esse medo não é um medo que me paralisa, porque hoje eu tenho coragem de pegar a estrada. Mas é essa visão, né? A forma como... Ai, meu Deus, que eu apertei um negócio aqui. Ah, tá. É a forma como eu significo, é a forma como eu olho para ele, né? Então, se eu olho para esse medo de pegar a estrada, que me faz ponderar, que me faz analisar as minhas escolhas, que faz analisar o que eu digo, as minhas atitudes... Gente, tá super barulhento aí, porque aqui tá bem barulhento na casa. Dá para ouvir o que eu tô falando ou tá com bastante barulho? Me fala. Então, assim, se esse medo, então, ele é positivo no sentido de que ele tá me fazendo ter mais cautela. Não é que eu não vou agir e que não vou encarar, mas eu vou tendo essa consciência de que esse medo, ele tá trazendo um risco real. E é diferente, ele é negativo quando eu me congelo e eu me paraliso. Tá ouvindo normal? Então tá bom, porque tá bem barulhento aqui. Então, quando eu me congelo, então ele se torna negativo quando eu me paraliso diante de algo. Que foi? Tô fazendo uma live. Eu tô fazendo uma live. Ah, tá. Então, assim, eu posso usar esse medo para entrar em contato com a minha coragem ou para ficar paralisado. Como é a forma que você significa o seu medo? Como é que você olha para isso?
Então, o que potencializa os seus medos? Isso é importante também você entender. O que potencializa os seus medos, as suas inseguranças, as indecisões em você? Você já parou para pensar isso? Por quê? Porque isso significa que, às vezes, você está potencializando o seu medo, a sua insegurança, quando você pensa, por exemplo, no julgamento de alguém. Pode ser que você potencialize o seu medo quando você pensa em uma rejeição, uma possível rejeição, ou quando você pensa em errar. Então, vai entrando em contato com isso, identificando o que potencializa esse sentimento, sabe? Além da interpretação que eu tô dando, o que tá por trás disso, sabe? E sente isso, sente esse medo, sente tudo isso, mas acesse a coragem para tomar uma ação, para tomar uma decisão diante do que está se manifestando. E muitas coisas e se der errado, né? E se eu fizer isso e der errado? Entende assim que você... Isso é uma coisa também, uma interpretação que eu faço... Ó, tá fazendo uma massagem aqui, que tá doendo meu braço. É uma interpretação que eu faço e que vai me trazendo uma leveza, que é entender assim as decisões que você faz, né, pensando assim diante do medo, como isso não precisa ser permanente. Eu não preciso levar isso tão a sério. Nós temos essa tendência, principalmente quando nós vamos fazer uma mudança na nossa vida, ou quando nós temos que tomar uma decisão, começar um projeto novo, de repente se paralisar diante de e se der errado. Então começa a trazer esse olhar com mais leveza, que isso está muito ligado com a conexão da polaridade feminina, é que tá tudo bem, se der errado eu recomeço, se der errado eu posso dar um passo atrás e mudar de ideia. Entende? Então, assim, a seriedade que você traz para a forma como você conduz a sua vida, a seriedade que você traz para a forma como você se relaciona consigo mesmo, e não leve tanto a sério, sabe? Entende, assim, que nada é permanente. Nem o que nós desejamos e que está dando certo é permanente. Por que o que pode dar errado teria que ser, sabe? É diferente de algo que ameaça a tua vida, né? O risco de morte. Mas, assim, fora isso, poxa, eu comecei uma empresa, não deu certo... Tive um aprendizado, agora eu já sei que não é por aqui, alguma coisa eu aprendi que eu posso fazer diferente na próxima vez, sabe? Então, assim, entenda que quando você começa a olhar com essa leveza de que nada é permanente, quando você se permite, traz essa suavidade, o medo ele fica menor também, sabe? Então, olha as coisas como uma experiência. Então, assim, eu vou saber quando eu passar por isso, quando eu vivenciar isso. Até lá eu não sei, porque está no mundo das teorias, está no mundo do racional e da lógica, e isso me desconecta do meu sentir. Se der errado, recomeça. Outra coisa também que é isso, de às vezes fica focado no e se der errado, mas e se der certo, sabe? Então, quando eu começo a pensar nas possibilidades do que posso dar errado, traz esse outro olhar. E as possibilidades, e se der certo, sabe? E se eu encarar esse medo, e quando eu encarar, eu perceber que não é tão ruim quanto eu pensava, sabe? Lembra que eu falei do foco que você traz para o que você está observando? Então, assim, o que você faz diante do seu medo? Como que você reage diante do seu medo, sabe? Você recua ou você se prepara psicologicamente? Você se prepara espiritualmente? Você se prepara emocionalmente para isso? Porque as oportunidades da vida, entendendo assim que tem oportunidades que são únicas, ou seja, é um convite, é uma proposta, é uma porta que se abre que eu tenho que tomar uma decisão rápida aqui. E quando eu não tomo essa decisão rápida, isso foi, o momento passou, a oportunidade passou. Então, a forma como eu vou me treinando a lidar com o medo vai me preparar para essas oportunidades também. E o que acontece? Tem outras oportunidades que elas são constantes, que elas retornam, que eu posso criar essas oportunidades. Então, vá treinando, se exercitando e se lapidando, que eu digo assim, se reestruturando diante do medo nessas situações em que você tem oportunidades que se repetem, sabe? Por quê? Porque eu tenho oportunidade, vamos falar assim, esse medo mesmo que eu falei, de pegar a estrada, isso é uma oportunidade que eu tenho o tempo inteiro, eu posso pegar a estrada quando eu quero. Então, assim, eu vou me preparando psicologicamente com isso e encarando esse medo de que, de repente, eu posso fazer uma viagem de 30 quilômetros, depois eu faço de 50, depois de 100, e vou me preparando. Como que é isso agora? O que eu senti falta, sabe? O que eu sinto que eu preciso aqui para me sentir mais forte, mais segura? O que eu sinto que pode me ajudar? E vou me preparando, vou usando as ferramentas adequadas e depois eu vou me tornando emocionalmente mais segura diante disso. Mas entendendo que é ir, apesar do medo.
Tem uma frase do Jung que eu gosto também, que é: onde estiver o seu medo, aí está a sua tarefa. Por quê? Porque é fácil. É fácil, por exemplo, vamos pegar dentro do autoconhecimento, da parte das relações. É fácil para mim eu me relacionar com as pessoas que eu me dou bem. O meu desafio está em eu me relacionar de uma forma harmoniosa e com respeito às pessoas que provocam e despertam o pior que existem em mim, não é? Então, assim, é fácil eu fazer algo quando eu não tenho medo. A minha tarefa é eu não me paralisar, sabe? Eu não anular a minha existência, a minha força, quem eu sou e o meu poder diante de algo que me assusta. É aí que está a minha tarefa. A tarefa de lidar com o medo, de encarar as minhas sombras, de olhar para o que precisa de cura, de luz dentro de mim. E não potencializar o que já está aqui. Eu já sou luz, eu já sei que eu sou, você também é. Todo mundo nasce com a luz. A questão é como nós lidamos com as nossas sombras, né? Então, é isso. É fácil se sentir em paz, é fácil se sentir equilibrada. E como você lida com a sua raiva? Como você lida com a sua frustração? Essa é a nossa tarefa, aqui é a nossa tarefa. É aqui que eu tenho que olhar para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. É a mesma coisa do medo, certo? Então não é É fácil você fazer as coisas que você já conhece, no sentido de onde está a sua zona de conforto, onde você já tem as habilidades necessárias, mas o quanto você ainda pode crescer, entende? Então é olhar lá para frente, olhar lá para o alto, o quanto eu ainda tenho de capacidade e potencial e que eu desconheço sobre mim, que eu ainda não explorei, que eu ainda não entrei em contato, sabe? Então, essa é a sua tarefa também, né? E o quanto, como eu falei pra vocês, o quanto dos seus medos realmente são seus. Deixa eu só ver o horário aqui, gente. Eita, acho que já vou dar uma acelerada aqui, gente, porque eu quero falar pra vocês algumas dicas, tá? Então, eu vou falar algumas frases que eu trouxe pra você refletir também sobre o medo, que é um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer que as coisas não pareçam o que são, que é uma frase de Cervantes, né? Então, assim, o quanto do que o seu medo está trazendo é real e o quanto isso é uma imaginação sobre algo que está se manifestando. E algo que pode te ajudar nisso é converse com outras pessoas sobre o seu medo, sabe? Traga outras lentes, outros pontos de vista sobre o que você está enxergando, porque o que eu estou enxergando daqui e o que você está enxergando daí são formas diferentes de enxergar a mesma coisa. E quando a gente compartilha isso, nós crescemos, nós ampliamos a nossa mente, nós ampliamos a nossa consciência sobre a mesma coisa. Por isso que é interessante nós convivermos com pessoas diferentes. Por isso que é importante nós convivermos com pessoas que discordam da gente. Porque quando a pessoa sempre concorda, quando a pessoa, sabe, os nossos melhores amigos, é aquele reforço para essa identidade, para esse papel, para quem eu sou. Então, assim, é aquele sofá gostoso. Agora, quando alguém pensa de uma forma diferente, quando alguém não concorda com o que eu tô falando, é aquele chacoalhão, que eu saio do lugar seguro, que eu saio do lugar conhecido e falo, opa, deixa eu refletir sobre isso, sabe? A outra frase que eu trouxe é: faça aquilo que tem medo de fazer e a morte do medo é a certa, que é do Valdo Emerson, que é isso que eu peguei e falei pra vocês, que o medo, a única forma que você tem de vencer um medo, de que o medo seja derrotado, é de você enfrentar. Não existe uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica. A outra frase é: nada inspira mais a coragem ao medroso do que o medo alheio. Né? Eu gosto muito dessa frase também, que uma amiga minha falou assim: você tem muita coragem. Uma vez ela falou numa situação. E eu falei que uma ferramenta que eu uso é quando eu tenho que encarar uma situação, eu finjo a segurança, eu finjo que eu tenho coragem, entende? E diante disso a situação vai ficando mais fácil, porque de repente eu tenho medo de encarar alguma pessoa. Sabe assim, quando você enxerga alguém maior ou no nível de hierarquia, muitas vezes isso me dava medo. Então eu fingia tanto que eu tinha uma coragem, mesmo estando com medo, que aquela pessoa se tornava menor diante dessa projeção que eu estava fazendo, tá? Não diante da grandeza dela. Mas isso é algo que eu faço na minha vida, eu finjo que eu tenho coragem, eu finjo que eu não estou com medo. E funciona, né? Outra coisa também é: a coragem não é a ausência do medo, é a persistência apesar do medo. Essa frase eu não sei de quem que é, mas pra mim ela representa muito bem o que é você ter a coragem. A coragem, como eu falei, não existe isso de alguém não ter medo. É o quanto você vai apesar do medo. E conforme você vai indo, o medo vai se tornando menor. Então eu vou dar algumas dicas do que pode ser feito, né? Algumas percepções do que pode ajudar você
diante de algo que esteja te paralisando, diante de um medo que você esteja sentindo, que primeiro sim é esse processo do autoconhecimento que eu falei, de você entender, escutar o medo. Então, você se conhecer, quando eu sinto medo, o que o meu medo me diz, do que ele me protege, qual é a realidade, né? A realidade que ele está criando aqui e que eu estou me identificando com essa realidade. Outra coisa é você crescer espiritualmente, você crescer emocionalmente, o quanto você se alimenta e quanto você investe nisso, em crescer emocionalmente, espiritualmente, sabe? Quais são os seus hábitos, o quanto você caminha nessa direção também, né? Porque é diferente de eu ir com medo, sabendo controlar as minhas emoções, ou sabendo identificar, entendendo o que está acontecendo aqui, e quando eu sou refém do medo, no sentido de que ele vira uma bola de neve e eu me torno refém e prisioneira disso. O próximo é reconhecer o que precisa ser trabalhado, transformado e melhorado em mim. Quando eu tô com medo, ok, eu sinto medo nessa situação. Quando eu sinto medo, eu me sinto dessa forma, eu me comporto dessa forma. Então, diante disso, o que eu preciso fazer? O que eu preciso trabalhar? O que eu preciso desenvolver? Sabe? Para eu começar a ter condições de encarar e enfrentar esse medo. O próximo é como eu alimento o meu medo. Quais são os estímulos e os pensamentos que você tem que alimentam o seu medo? Por exemplo, você pode... Eu já tive medo. Eu falo, gente, eu estava falando essa semana para um amigo. Eu acho que faz uns 5 anos que eu comecei a dormir de luz apagada. E eu tenho 34 anos. Ou seja, eu dormi a vida inteira de luz acesa porque eu tinha medo do escuro. Então, o que você faz que alimenta esse medo que você tem? De repente, por exemplo, eu tenho medo de escuro e eu assisto filme de terror. Entende? Então, como que você alimenta o seu medo? Vai cessando isso também. Entende que você sempre precisa do autoconhecimento, por isso que eu falo autoconhecimento como empoderamento, para você construir e acessar esse potencial, essa força que existe dentro de você. É necessário você entender como você funciona e como você se estrutura diante desses sentimentos, dessas emoções. Então, o medo, ele é vencido quando você enfrenta. Você pode enfrentar o seu medo criando essas simulações na sua cabeça, ou seja, eu me permito ressignificar, olhar de outras formas, eu posso visualizar eu passando por uma situação e trazendo essa visualização mesmo de como seria a situação, como seria eu encarar isso sem medo, como poderia dar certo, entende? Você vai criando isso e a sua visualização vai trazendo esse estado de segurança para você passar por isso, ou você realmente encarando na vida real, calma aí gente, eu tenho que ficar trocando aqui as mãos, encarando na vida real mesmo, sabe, dando a cara a tapa e sentindo, experienciando, né, e entendendo que ou você encara, ou você se liberta disso, ou você se mantém refém. Essas são as duas escolhas diante do medo. Então, quando você está deixando que o medo te vença, e quanto você está indo dentro do que você tem condição, com medo, com incerteza, com insegurança, mas indo, sabe? Se tornando maior do que ele. E outra coisa, outra reflexão, outra percepção que eu gosto de trazer diante do medo é quais oportunidades eu deixo de viver quando eu me rendo ao medo. Quando eu permito que o medo seja maior do que a minha motivação, o que eu estou deixando de viver aqui? Sabe? O que eu estou deixando passar na minha vida? Quais oportunidades eu estou deixando de criar? Então, pensa sobre isso também. E vá aceitando isso, que os caminhos são inseguros, que os caminhos são incertos, mas que quando você dá o primeiro passo, você pode ir indo com consciência, no sentido de que eu dei o primeiro passo nessa direção e eu vou observando as percepções que vão chegando com esse primeiro passo. E diante disso, eu tenho a oportunidade de ir adiante, crescendo, amadurecendo e tirando, né, as lições, o aprendizado de cada passo, assim como eu tenho a oportunidade, né, de recuar diante de que, opa, isso aqui foi uma decisão errada, esse foi um passo errado, não é por aqui, entende? Eu fui apesar do medo, mas eu me permiti e eu cresço, eu amadureço com essa ação, né? O próximo, então, entendendo assim que quando eu vou encarando o medo, quando eu vou indo para ação, eu vou adquirindo uma maturidade, uma força emocional e uma determinação a cada passo também. Eu vou me construindo, eu vou acessando esse potencial dentro de mim quando eu vou experienciando, quando eu vou entrando em contato com isso. Então, vai atrás dos recursos que você tem disponível, que você precisa, das ferramentas que vão trazer essa preparação, né? E trazendo essa reflexão de eu estou fazendo a aplicação errada no foco,
que eu falei para vocês? Lembrando que o seu foco determina a sua realidade. Então, qual foco você está trazendo hoje para a sua vida? Qual que é a qualidade do foco que você está tendo sobre a sua vida hoje? Você está focando nas possibilidades do que pode dar errado ou você está focando na sua motivação, na sua inspiração e na possibilidade de tudo que pode acontecer, de tudo grandioso que pode se manifestar na sua vida e que você pode acessar dentro de você, né? Então, diante disso, do medo, vai esquecendo essa busca infantil por um caminho perfeito, essa busca infantil por um caminho livre de erros, um caminho com certezas e confirmações, porque a vida não é assim, né? E nós crescemos e nós estruturamos com os nossos aprendizados, né? Com nossa aprendizagem. Então, traz essa reflexão do que você ganha e do que você perde recuando diante de uma situação que te causa medo, diante do medo quando ele se manifesta dentro de você. E vai buscando isso, né? De que quando você tem medo, quando você tá num caminho e o medo surge, você pode relembrar sempre aquele passo inicial, né? Então, opa, tô trilhando o caminho e agora o medo se manifestou aqui diante de mim, mas aí eu entro em contato do que, por que eu comecei? Por que eu comecei esse caminho? Por que eu comecei essa jornada? Por que eu me movi nessa direção? Porque o medo tá aqui, como o lobo mau, né, na floresta. Mas por algum motivo eu entrei nessa floresta, né, para levar doces para a vovozinha. Então, qual é a minha motivação? Eu vou recuar diante do lobo, diante do medo? Ou eu vou me lembrar, poxa, por que eu comecei isso? O que me inspirou aqui, sabe? E qual dos dois lados tem mais força, sabe? Qual dos dois lados tem um impacto maior sobre a minha vida, sobre o que eu quero viver, sobre quem eu quero me tornar, sobre a forma como eu quero me enxergar e lidar com as minhas emoções. Então, gente, o seu foco sempre determina a sua realidade. O seu foco está sempre ligado com os seus pensamentos. Por isso, quando alguém me pergunta como que eu começo o caminho do autoconhecimento, o primeiro passo é sempre esse, é o estado de presença, de se perceber o que está acontecendo aí com você agora, o quanto você está projetado no externo e o quanto você está presente, sentindo e ganhando consciência do que você está pensando, do que você está pensando, da qualidade dos seus pensamentos, do quanto isso está interferindo no seu sentir, sabe? Para que você habite o seu corpo com consciência mesmo, para que você tenha, sabe, que você tenha essa questão da autorresponsabilidade, para que você tenha as rédeas da sua vida na sua mão, de que, poxa, isso aqui é uma grande dificuldade ainda, mas eu entendo quando esse desafio aparece, eu entendo como ele começou, a partir de onde ele surgiu, sabe, qual é a raiz, a crença que está por trás disso, quais são os sentimentos que vêm à tona com esse pensamento, com essa crença, sabe, e o quanto isso me paralisa, o quanto isso me enfraquece, e a partir de toda essa consciência, de toda essa percepção de eu estar presente, entendendo os mecanismos que estão acontecendo aqui, eu posso fazer algo diferente, eu posso tomar uma decisão diferente, eu posso fazer algo a respeito. É diferente de quando existe um universo de coisas se manifestando aqui, coisas que muitas vezes eu desconheço, que eu não tenho essa consciência, e que mesmo assim isso está se manifestando como a minha realidade. Então, como eu vou fazer alguma coisa diferente a respeito de mim mesma se eu desconheço? Eu só sinto, isso só está se manifestando e me tornando refém disso, às vezes como uma ansiedade, às vezes como uma depressão, como um pânico, como um medo que paralisa. Mas eu não entendo como isso começou, eu não entendo quando isso vem à tona, eu não entendo o que isso está querendo me ensinar sobre mim, eu não entendo, eu me desconheço, eu me perdi de mim. Então, como que eu vou fazer alguma coisa a respeito se eu estou aqui dentro e não estou entendendo nada que está acontecendo, sabe? Então, o estado de presença é esse primeiro passo para essa jornada. E para finalizar, gente, vocês estão um pouco quietinhos hoje, né, também. Entendendo assim que o medo ele não é seu inimigo, tá? Que o seu inimigo é quando você se paralisa diante do medo, por causa do medo. Isso é o seu inimigo, a paralisação e não o medo, né? Então, abra um espaço dentro de você para acolher e ouvir, coloca o medo numa cadeirinha, olha para ele, deixa ele falar o que ele quer te falar. E depois você pode convidá-lo a se retirar da sua casa, né? Ou você pode fazer um cômodo bem confortável e amplo para ele morar dentro de você e aos poucos você vai cedendo, né? Esse poder de ação e de escolha, de decisões, porque ele se tornou o mordomo da casa.
né? Então é uma escolha sim, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que existem muitas formas de você encarar e olhar para esse medo, que existem muitas formas de você aprender e, e sentir e vivenciar o medo, né? Então, diante disso, né, a proposta que fica dentro do autoconhecimento como empoderamento é escolha tome uma decisão que vá te fortalecer, tome uma decisão que vá te empoderar diante disso, sabe? E é maravilhosa essa sensação de quando você tá com medo e você faz algo, sabe? A mesma coisa quando você tá com preguiça e você faz algo apesar da preguiça. Vamos pegar atividade física, né? Pra mim, a atividade física é maravilhosa quando ela termina, nunca quando começa. Então, assim, depois que você faz algo, apesar da preguiça, aquela sensação de que, uau, eu me superei, eu dei conta, e a forma como seus sentimentos vêm à tona, o seu organismo, seus hormônios, tudo reage diante disso, é sempre um reforço de que, caramba, eu sou capaz, caramba, eu dei conta, sabe? Aquela coisa gostosa de celebração. E é assim com medo também. Quando você faz algo diante do medo, além de toda essa sensação de celebração, de conquista, de que, caramba, eu sou foda também, existe aquilo de que o medo que você encara, o medo que você enfrenta, ele deixa de existir. Então, assim, virão outros medos, outros desafios, mas aquele, ele foi como se fosse uma explosão, ele foi explodido da sua realidade, ele deixou de existir. Entende? Então é legal, até porque isso vai te fortalecendo, é como se fosse um músculo que você vai exercitando no sentido de que eu dei conta desse medo, isso aqui vai me fortalecendo para eu encarar um novo medo, sabe? Porque eu já experienciei isso, eu amadureci com isso, eu aprendi com isso, eu desenvolvi recursos e habilidades internos para eu lidar agora com esse próximo desafio. Então eu vou encarando desafios maiores, eu vou enfrentando medos maiores, e é isso. A vida vai trazer isso o tempo inteiro. O quanto você vai abaixar a cabeça para o externo, para o que, enfim, o que acontece fora de você, ou o quanto você vai usar tudo o que acontece, todos os desafios, sabe? Eu falo que o autoconhecimento é isso, é uma decisão que você toma de que eu vou usar tudo o que acontece na minha vida para eu entrar em contato cada vez mais comigo mesma. Quem é essa mulher que mora aqui dentro desse corpo, sabe? Para eu explorar cada vez mais o meu potencial de que o quanto eu tenho condição, o quanto eu tenho um poder que eu ainda desconheço. E não é na facilidade, não é sempre na facilidade que eu vou entrar em contato com isso. Então eu vou saber da minha grandeza, eu vou saber da minha força, eu vou saber do meu potencial e da minha coragem, exatamente me permitindo passar por momentos que me desafiam. Então é no desafio que eu cresço, né? É no desafio que eu conheço a minha força e a minha coragem. Não é? Não é na minha área, minha zona de conforto, onde tudo é conhecido, eu posso tatear e posso palpiar isso aqui com os olhos fechados, que eu já sei onde está cada coisa, isso aqui já é seguro para mim. Não, é exatamente nisso, é igual ao autoconhecimento, eu só sei o quanto, vamos falar assim, desse autodesenvolvimento, eu só sei o quanto eu cresci e me desenvolvi quando eu passo por um momento desafiador. Porque se eu estou convivendo, aquela coisa, se eu estou convivendo apenas com os meus amigos que estão ali, que nós temos uma identificação enorme, que eles concordam com os mesmos pensamentos e ideias que eu tenho, que eles me tratam de uma forma muito amorosa, isso é fácil. Eu ser equilibrada, eu ser centrada, eu me sentir em paz com essas pessoas. A questão é o quanto eu desenvolvi, o quanto eu cresci e desenvolvi essa capacidade de me manter centrada e equilibrada, apesar dos desafios e dos conflitos, que são aquelas pessoas que despertam, como eu falei, eles despertam o que existe de pior em mim. Aí eu vou saber o quanto realmente, onde eu realmente estou na minha jornada do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Quando eu entro com os desafios, quando eu entro em contato com os desafios, que eu vejo que a minha reação mudou, que o meu comportamento mudou, a forma como eu lido com isso mudou. Então é isso, gente, encarar o medo é isso, de que eu posso olhar para o medo e falar, poxa, isso aqui é muito grande, isso aqui está me paralisando, ou eu posso olhar para isso e falar, opa, uma outra oportunidade de eu me superar, uma outra oportunidade de eu tentar ir um pouquinho além de onde eu já fui na minha vida, de eu conhecer um pouquinho a mais do que eu sou capaz e que nessa zona de conforto e segurança isso não vai ser possível, porque a prática e a teoria, gente, isso aqui é gritante a diferença. Então não adianta você ficar se preparando com muito conhecimento, com muita informação
E quando chega na prática, você nunca vai, sabe? Isso não se torna sabedoria. Quando você não traz para a prática, isso não se torna sabedoria, vai ficar ali no conhecimento e não vai mudar nada na tua vida, né? Sabedoria, o conhecimento por si só, sem a prática, sem a sabedoria, ele não te leva a lugar nenhum. Você fica essa biblioteca enorme, né? Refém de uma atitude que você não consegue trazer. Então, é esse convite que eu quero trazer para vocês hoje, gente, essa percepção que eu queria trazer diante do medo, porque o medo é uma frequência muito baixa, e quando a gente pensa num despertar espiritual, numa elevação de consciência, gente, o medo, ele é, vamos falar assim, uma brecha enorme para a sua paralisação, para o seu enfraquecimento espiritual mesmo, eu tô falando, sabe? Como essência, como luz, você abre brecha para ataques, você abre brecha para não despertar, para não entrar em contato com a luz, com o divino que existe dentro de você, com o amor que existe dentro de você. Você se paralisa, você se torna pequeno diante da grandeza que você é. Diante do medo, você se esquece de quem você é em essência, sabe? E acaba se tornando refém dessa realidade ilusória que nós estamos experienciando nesse tempo e espaço. Então, encarar o medo com outra possibilidade, e assim, quando eu tô, teve um momento na minha vida que eu passei por um medo muito grande. E eu lembro que eu ficava repetindo isso pra mim, sabe? Eu tenho a força da luz comigo, eu tenho a força da luz comigo, eu tenho a força da luz comigo. Eu ficava verbalizando isso, porque eu sei que quando eu me permito vibrar no medo, quando eu alimento o medo em mim, quando eu alimento o medo nos outros, eu tô dando espaço para as trevas se manifestar, as trevas que existem em mim, as trevas que existem no mundo espiritual. Eu tô abrindo brechas, sabe? Para eu me enfraquecer diante da vida, para eu me enfraquecer diante da minha força. Então, é muito sério. O sentimento, a frequência de medo é muito sério e isso é uma decisão que eu tomei na minha vida. Eu não assisto jornal, sei lá quantos mil anos eu já não assisto. Eu não assisto filme de violência, eu não assisto nada que tenha estupro, eu não me alimento disso, sabe? Porque isso é algo que me enfraquece. É algo assim que abre brechas para o enfraquecimento da minha luz. E o que eu quero, para mim, é isso, que minha luz se torne cada vez mais forte, para que ela ganhe cada vez mais espaço dentro do meu ser, para que a minha luz acolha a minha sombra, entende? Então, assim, olhe para o seu medo como algo, assim, um olhar muito, não muito sério, sabe assim, mas muito desafiador. Sabe? Muito desafiador mesmo, sabe? E foi por isso que eu escolhi falar sobre o medo de responsabilidade ontem, até essa live não ficou salva, vou tentar carregar hoje ou amanhã no computador. E é por isso que eu quis falar do medo de uma forma geral, porque pra mim, assim, é chocante ver pessoas, assim, que não conseguem acessar a luz, não conseguem ver o potencial que elas têm e estão se diminuindo, estão se enfraquecendo diante de uma ilusão criada pelos nossos pensamentos, que a gente fala que é o que nos aprisiona aqui nessa Matrix, né? Então, é isso, gente. Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Espero que, de alguma forma, essas percepções, essas reflexões que eu trouxe tenham contribuído para a forma como você se enxerga, para a forma como você lida com os desafios que têm se apresentado na sua vida. E essa é a intenção, né? É o que eu me proponho a fazer, é exatamente pensando nisso, de que cada vez mais as pessoas possam acessar, sabe, esse potencial que muitas vezes nós esquecemos que nós temos, né, diante, assim, da rotina, desse excesso de informação, de estímulos, de comparação. Muitas vezes isso fica adormecido e a gente se esquece que a gente é luz, que a gente é amor, a gente é poder e que a gente está aqui para experienciar essa conexão, que vai ter medo, vai ter dor, vai ter insegurança, vai ter tristeza, mas que nós somos mais que isso. Nós somos maiores que os nossos medos, nós somos maiores que a nossa dor, nós somos maiores que a nossa sombra e é isso que a gente tem que alimentar para vir à tona. É essa força, é essa energia que a gente tem que trazer para a nossa vida e a gente não, sabe, para que a gente não se esqueça quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, e o porquê vale a pena, sabe? Por que vale a pena ainda estar aqui? Por que vale a pena ir adiante? Por que vale a pena cada dia? Então, quando a gente se desconecta, quando a gente se perde da gente, quando a gente se perde de quem nós somos em verdade, isso também fica adormecido. Certo, gente? Então, muito obrigada e eu vou pedir para vocês ajudarem compartilhando essa live, eu vou deixar salva com as outras pessoas, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês.